Graça e paz, irmãos. Amém. Amém? Hoje temos que arrumar esse som. Parece o carro do ovo, né? Carro do ovo. Mais uma. Ei, som. Aí, esse tá um pouco melhor. Irmãos, eu quero então desejar boas-vindas aos irmãos. Graça e paz. Quero convidar você a ficar de pé. Estamos hoje muito felizes em estar mais um dia na casa do Senhor para poder adorar o seu santo nome. Eu falei para os irmãos hoje vir bonitinho, porque o pai está na casa. Então se comportem, filhos, por favor. Tá? Pai e a mãe estão em casa. Pastor, sejam bem-vindos. Isa. Lá atrás nós temos o pastor Joab, a pastora Adri, que veio de motorista, o pastor Levi. Companhia de longa data. E os irmãos também. Aqui é a Gabi, seja bem-vinda. Você é a Gabi, né? Eu tirei o nome dessa vez, tirei o nome de outra pessoa. A Letícia também, seja bem-vinda, Letícia. Que Deus abençoe todos os irmãos. E nós queremos cultuar o nome do Senhor. Abra sua Bíblia no Salmo 33 comigo, por gentileza. Salmo 33. Salmo 33, ele diz: ó justos, exultai no nome do Senhor. O desejo dos retos é louvar a Deus. O desejo dos filhos é louvar a Deus. Celebrai ao Senhor com harpas, oferecei música com lira de 10 cordas. Entoai-lhe um cântico novo, tocai com arte e júbilo na ovação, porque a palavra do Senhor é verdadeira. Ele é fiel em tudo que realiza. Ele ama a justiça e o direito. A terra está repleta da bondade do Senhor. Os céus foram criados mediante a palavra do Senhor, e todos os corpos celestes pelo seu sopro da sua boca. Ele recolhe as águas do mar no vaso, e dos abismos faz reservatórios. Toda a terra tema ao Senhor, tremam diante deles todos os habitantes do mundo, pois Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os intentos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Os projetos do seu coração por todas as gerações permanecem. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que Ele escolheu para lhe pertencer. O Senhor olha dos céus e observa toda a humanidade. Do seu trono, Ele contempla todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. O Senhor está nesse lugar nessa noite. Nós estamos diante de um Deus que é poderoso. O Deus que Ele fala que toma todos os oceanos como um vaso em suas mãos. Esse Deus, como Salmo, Ele começa a declarar que conhece todas as estrelas e chama cada uma pelo seu nome. Esse Deus
Tu és o homem, Tu és o início e fim, Tu és tudo para mim, Senhor. Aleluia. Não há outro
Feche os teus olhos aí. Nós queremos clamar ao Senhor. Sim, Senhor, sim, Deus. Quero agradecer aos irmãos, quero convidar a sentar, mais tomar o seu lugar. Agradecer mais uma vez os irmãos e desejar boas-vindas. Que o Senhor fale contigo nessa noite. Nós estamos felizes, estamos aí organizando e tentando organizar algumas coisas, né? Então, pode
pode ver que está um pouquinho diferente aqui o design, o layout. Nós queremos estar melhorando, né? Devagarzinho nós vamos aprimorando. Amém? Quero depois convidar a pastora para trazer uma palavra e depois o pastor já vai tomar conta. Quero deixar os avisos da semana. Então, na terça-feira, nós temos o nosso GPS na casa do pastor Cláudio, pastora Patrícia, 19h30. Então, você é nosso convidado a participar, né, do GPS. Todos são convidados. Na verdade, os da casa são convocados aí. Então, você não tem nenhuma desculpa. Você é obrigado aí para que nós possamos estar alinhando algumas coisas. Né? Se tiver que marcar, marca na quarta, terça, quinta. Né? Na sexta, nós temos futebolzinho. Mas na quarta-feira, o Thiago está louco para ter aula e não está me deixando, né, na mão. Na quarta-feira, as irmãs estão se reunindo na Casa das Mulheres. Então, depois a Sueli vai falar qual o caso que vai ser essa semana, às 16 horas. Está sendo bênção, né? Todas as irmãs que puderem ir. Está havendo um alinhamento, um crescimento daquilo que Deus quer fazer em Pindamonhangaba, né? E no final de semana teremos então o nosso culto. Por enquanto está light, né? Por enquanto está bem gostosinho. Daqui a pouco o cerco vai fechar, aí aperta os cintos, né? Que a nave vai decolar. Então, por enquanto só na terça-feira, quarta as mulheres e sexta-feira nosso ensaio do louvor, sábado às 19h30 o nosso sede de adoração. Irmãos, ontem foi top. Quem veio ontem no 7? Foi mesmo ou não foi? Foi top. O Senhor se revelou em nossas vidas, o Senhor nos tomou aqui. Foi muito bênção de Deus. Então, 19h30 no sábado, nosso sede de adoração, intercessão e proclamação. Venham, irmãos, venham, porque domingo é um dia especial para a nossa nação. E nós lemos no Salmo 33 que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós temos orado pela nação brasileira, nós temos orado pelos aqueles que vão representar o povo durante mais 4 anos. Então é necessário que a igreja se mova em oração, em adoração e intercessão. Encontre esse lugar de intercessão. O Senhor uma vez pergunta: existe alguém na brecha para que eu encontre alguém na brecha? Né? E o profeta fala: estou aqui. Existem sim guerreiros que ficar entre Deus e a situação, os intercessores. Então venha no sábado, que é um momento fantástico, onde o Senhor quer tocar as nossas vidas. Amém? Então eu quero convidar a pastora Janaína, né, a tomar o seu lugar. A próxima vez vai ter banda aqui atrás. Graças e paz, irmãos. Amém. Amém. Quando o pastor falou aqui de derramar aos pés, eu já falei: olha aí, vai dar um spoiler da palavra que eu quero trazer a nós nesse momento. O Evangelho de João, no capítulo 3, ele fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. No Evangelho de João, no capítulo 12, Jesus é ungido para a Páscoa. Alguém já estava entendendo o que ele estava fazendo. Oferta é um momento tão lindo de se relacionar com o Senhor. É muito além do que recursos. É um momento de adoração. E a Bíblia diz que Deus procura os intercessores, como o pastor Neto disse aqui. Procura os entendedores, aqueles que entendem a palavra de Deus. Salmo 14, verso 2 diz isso. E procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Evangelho de João, capítulo 4, verso 23 ou 24, eu não tenho certeza. Mas no Evangelho de João, no capítulo 12, verso 1 diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, que havia morrido e fora ressuscitado dentre os mortos. Então, ofereceram-lhe um jantar. Marta servia enquanto Lázaro era um dos convidados, sentado à mesa com Jesus. Maria
pegou 1 libra de bálsamo de nardo puro, um óleo perfumado, muito caro. Você pode repetir comigo? Muito caro? Muito caro. Mas isso foi muito fraco. Vamos repetir junto e forte? Muito caro. Muito caro. Muito caro era o que ela entregou. Ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa se encheu com a fragrância daquele bálsamo. Mas um de seus discípulos, o Judas Iscariotes, filho de Simão, que mais tarde iria traí-lo, objetou: por que este bálsamo perfumado não foi vendido por 300 denários e dado aos pobres? Ele não disse isso por se importar com os pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, frequentemente tirava o que nela era depositado. Mas Jesus respondeu: deixai-a em paz, pois para o dia da minha sepultura foi que ela guardou isso. Quanto aos pobres, vós sempre os tereis convosco, mas a mim vós nem sempre tereis. Aqui a gente poderia falar sobre várias situações. Poderia falar do coração do Judas, poderia falar das outras pessoas que não tiveram um coração igual de Maria, mas o foco aqui é falar de alguém que faz aquilo que o Espírito do Senhor nos impulsiona a fazer com violência, que é adorar. Não é sobre dinheiro apenas, é sobre o meu coração, sobre o quanto eu posso entregar ao Senhor. Eu cheguei aqui, antes de começar o culto, eu comecei a olhar e pensar em tudo que nós já vivemos, né? Esse ano foi intenso, nós vivemos o Impactando Vidas, né? Nós vimos os irmãos aqui chorarem, nós vimos os irmãos aqui clamarem por uma casa primeiro. Depois nós vimos clamarem insistentemente por um pastor. E tinha já um pastor aqui, mas queria um corpo maior, né? Um grupo maior. E o Senhor em tudo foi fazendo por adoração. Alguém adora aqui? Amém. Correndo aos pés do Senhor e algo acontece. Alguém renuncia aqui ao que pode fazer para si mesmo, pode comprar para si mesmo, o que pode não. Eu não aguento isso. Adora, suporta ali, aos pés de Jesus, né? Essa mulher, ela tinha um perfume muito caro, muito caro, muito caro. O que é muito caro para mim e para você agora? Não é só sobre dinheiro. A Bíblia diz que a gente não deve chegar diante do Senhor de mão vazia. Isso não sou o que eu digo, é o que o Senhor diz. Mas não é a quantidade. Aquela viúva deu uma moedinha, mas ela tinha um coração de entrega, né? Aquele menino na multiplicação dos peixes, ele deu 5 pães e 2 peixinhos. Um pouquinho de coisa. Às vezes você tem um recurso pequeno, mas você sabe que vai ter 4 cultos, você divide em 4 cultos. E todos os cultos você vem com a tua mão cheia daquilo que você separou. Não é uma obrigação, nem uma regra, mas é um coração. E aí, você vê aqui essa mulher, ela pegou algo muito caro. E ela chamou a atenção do Senhor. Aqui fala assim no texto, deixai-a em paz, porque para o dia da minha sepultura foi que ela guardou isso. Quem adora vê algo que os outros não veem. Essa mulher que adorou o Senhor, ela fez algo que mais ninguém fez. Ela ungiu, ela derramou sobre o Senhor algo que era o costume da época, que pessoas ricas poderiam ter feito, homens de poder poderiam ter feito, mas foi uma mulher com coração quebrantado. Alguém que naquela sociedade era segunda classe, vamos assim dizer. Aí mais em cima fala que o que ela fez. Cadê? Verso 3. Maria pegou 1 libra de bálsamo de nardo puro, um óleo perfumado muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. Com tudo que ela tinha, algo caro e algo físico. E a casa se encheu com a fragrância daquele bálsamo. Quando eu e você
adoramos o Senhor de forma extravagante, as pessoas podem até não querer ver, mas elas têm que sentir. Elas têm que sentir o bom perfume de Cristo. E podem, como Judas, sapatear, mas a essência está ali. Tem que respirar. Tem que respirar. E essa essência é o que o Senhor quer extrair de nós para essa terra. No dia 11, acho que 11 de setembro foi o último dia de festa de aniversário do Shekinah de lá. E o Senhor colocou algo profético no meu coração. Dá semente de girassol para os irmãos. E teve gente que plantou. Nem faz muito tempo. Aquela sementinha pequenininha. Já saiu da terra. Tem sementinha que já está do tamanho de um dedo procurando o sol da justiça. Vocês estão entendendo? É assim que é. É assim que é. O pouco que você faz na casa do Senhor, vir aos 7, orar, proclamar, interceder, é a tua semente de adoração. Ir ao GPS, compreender e ser achado por Deus como um entendedor é uma oferta do seu tempo em adoração. Vir aos cultos ansioso para trazer alguém, para beber da mesma água que nós bebemos, é uma semente de adoração. É uma semente de adoração que faz acontecer aquilo que Paulo faz. Irmãos, eu oro por vocês com alegria, porque vocês estão vivendo em fé, em amor, estão cumprindo aquilo que Deus mostrou para mim lá atrás e que eu estava sonhando. Vocês são esses meus irmãos aqui. São. E vocês que vão sofrer as angústias e as aflições do começo, que vão ofertar muito mais do que os outros, vão colher seus molhos com alegria. Não de uma estrutura pronta que você chega, come, mas não sabe preparar um pão. Aqui vocês vão aprender a preparar pão. Vão, que nem Jeremias diz, descer na casa do oleiro e ouvir a mensagem, Tiago. São vocês, Cíntia. São vocês, Pai. São vocês. A semente bendita está sendo lançada. Eu lancei a minha juventude, continuo lançando, porque eu só tenho 25, né? Em cada perna. E continuamos juntos. Agora não sou só eu e o Levi. Sou eu, Levi, pastor Cláudio, pastora Patrícia, pastor Neto, pastora Suelen. Opa, minha mãe, meu pai, a Gabi, o Batatinha, a Tereza e o Mário, que eu nem conheci os rostos, e ouvi o nomezinho do grupo, glória a Deus, a Danieta, novinha, já lançando semente, né? O Luquinha, a Fer, o Du, cada um de vocês, o Anderson, a Cíntia, a Gabi, que bem que vocês estavam, mas também lançam semente nesse lugar, né? A Letícia, cada um de nós somos uma oferta agradável ao Senhor, se nós entregamos tudo que temos, tudo que somos, assim como Maria fez. Assim como Maria fez, não importa o valor do que entregamos, importa de que forma que entregamos, com que coração entregamos, de que maneira nos rendemos. Em adoração, o Senhor recebe como um cheiro suave. E Ele faz encher a terra com a glória dEle e a nossa adoração. Amém? Amém. Eu quero convidar você a vir ofertar com uma consciência de que você é a semente bendita do Senhor. Isaías 61 diz isso. Lança-se na terra. Lança-se na terra. Morra para tudo aquilo que precisa, para que comece a brotar rapidinho, igual o girassol, né? Os filhos comecem a vir atrás. Os filhos começam a vir atrás. Ó, o barbudo está ali louco de vontade de abraçar uma multidão de filhos. Amém? Vamos ficar de pé? E assim, irmãos, eu gosto de coisa estranha. Você pode... Eu vejo coisas estranhas, né? Eu vejo
soldados aqui. E os soldados, eles não andam cabisbaixo, de perna mole, não andam reclamando. O soldado anda de boca fechada, vigilante e marcha. Soldado marcha. Se você tem fé, venha marchando. Venha marchando. Você pode pensar assim, ai que besteira. Talvez você não seja obediente para marchar até aqui. É verdade. Porque teve época da minha vida que falavam assim, ó, levanta a mão para adorar a Deus. Eu falava, não levanto, ninguém manda em mim. Né? Aí Deus quebrou meu bico. Mas você pode vir como um profeta das nações, vindo marchando com seus 5 centavos ou com seus 100 reais para ofertar aqui e falar, Senhor, é tudo que eu tenho para você. É minha semente bendita, é um copo de água que eu posso levar, é uma canção que eu posso doar, é uma pessoa que eu posso trazer. Talvez hoje você não tinha nem 5 centavos. Então venha com a tua fé e oferta aqui a fé. Amém? Eu quero orar com você e por você. Amém? E nós vamos colher aquilo que o Senhor tem para esse lugar, para essa cidade. E você vai colher os seus molhos individuais também. Porque Deus é galardoador daqueles que o buscam. Amém? Senhor, em nome de Jesus, que cada soldado, Senhor, que se aproxima aqui para contribuir, para ofertar na sua casa, para entregar tudo que é, para entregar tudo que tem, para entregar tudo que sabe, para entregar, Senhor, renúncias diante de Ti, eles possam sim, Senhor, ser achados do Senhor como adoradores, como adoradores, como adoradores. Senhor, Tu és aquele que enche as nossas bocas de riso e os nossos corações como um cântico novo, como foi proclamado no Salmo 33. Eu te peço, Senhor, recebe a oferta de cada um dos seus filhos e que o Senhor venha enchendo o coração deles com alegria, com ânimo, de fé, Senhor, e fazendo com que eles creiam em quem eles são em Ti. Soldados, filhos amados, participantes de tudo aquilo que o Senhor vai fazer aqui na terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, então tira a vergonha do lado e vem marchando. Amém? Aleluia! Marcha aí. Isso, marcha. Glória a Deus. Aleluia. Graças e paz, irmãos, amém? Amém. Vou tomar teu assento aí. Estamos alegres do Senhor de estar na presença dEle e poder estar aqui com vocês em mais um dia, né? O Senhor nos deu esse privilégio de poder estar aqui hoje e nós somos gratos ao Senhor por isso. De ver o rosto de cada um de vocês e de um casal novo ali que a gente vai conhecer hoje, né? Deus abençoe vocês, é uma alegria ter vocês aqui conosco. Que Deus abençoe. E vir junto com o pastor João e a pastora Adri. O pastor João e a pastora Adri, eles foram ordenados a pastores junto com o pastor Neto e a pastora Sueli, né? Foi antes? Ah, foi com o pastor Neto e a pastora Kétia, é verdade. É isso mesmo. Não sou tão antigo assim. É, né? Verdade. Não é que você foi antigo, é que você está atrasado, né? Brincadeira, né? A Jana falou assim: eu vejo coisas estranhas. E ela deu uma paradinha e ficou olhando pro neto. Vocês perceberam? Ela perdoa. Brincadeira. Vem pra cá pra não perder o costume, né? A gente ama ele. Amém. Glória a Deus. Eu quero que você abra a tua Bíblia comigo, lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 18. 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 14. Eu estive
sexta-feira agora numa igreja, Deus me deu essa palavra para trazer lá. Não vai ser do mesmo jeito, Deus me trouxe um outro foco hoje, mas é o mesmo tema. Que fala de um profeta chamado Micaías. Eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre esse texto. Todos acharam aí, amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus. Segundo Crônicas 18, 14. A gente vai ler até o 17, depois a gente vai pular lá para o versículo 27. Diz assim: vindo, pois, ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote-Gileade à guerra ou deixá-lo-ei? E ele disse: subi, prosperareis e serão dados nas vossas mãos. E o rei lhe disse: até quantas vezes te conjurarei para que não fales senão apenas a verdade no monte do Senhor? Então disse ele, Micaías: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm Senhor, torne cada um em paz para casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que esse não profetiza de mim bem, somente o mal? Lá no versículo 27, pulando aí alguns versículos, diz assim: ele disse Micaías: se é que tornares em paz, o Senhor não tem falado por mim. E disse mais: ouvi todo o povo. Esse texto, ele está falando de um profeta, ou na verdade ele está falando de uma aliança entre dois reis, Josafá e Acabe. Mas essa aliança, ela comenta sobre a história de profetas no geral, vários profetas. Então Acabe chama Josafá, que eram dois reis. Na época, Israel estava dividido como nação. Então 2 tribos estavam junto com o rei Josafá, e 10 tribos das 12 estavam junto com o rei Acabe. Eles estavam divididos. E então o rei Acabe chama o rei Josafá e diz assim: ei, nós temos que nos unir para ir lutar contra lá o rei de Ramote-Gileade. Vamos lutar contra, porque aquela cidade é nossa, nós temos ela por direito, vamos conquistar aquela cidade. E o Josafá fala assim: ei, se você quiser ler depois o texto todo, você pode ler, você vai encontrar bem detalhada essa história. E o Josafá diz assim: vamos consultar o Senhor primeiro, você tem alguns profetas aí? E aí eles chamam, Acabe chama vários profetas. Só que Josafá sabia da história, da fama de Acabe, que Acabe ele era meio contra profetas. Então ele chama todos os profetas que estavam ali, e os profetas começam a dizer para Josafá: ei Josafá, pode ir junto lá com Acabe, que vocês vão vencer, vai dar tudo certo. Josafá fica com a pulga atrás da orelha. Josafá olha para aquilo tudo e fala assim: tem alguma coisa errada nesse negócio, nesse lugar. Então ele chega para Acabe e diz assim: ei Acabe, tem algum outro profeta aí? Tem mais algum profeta? Aí Acabe diz assim: olha, tem um cara aí, só que esse cara só profetiza mal para mim, por isso que eu nem chamei ele. Esse cara só fala aquilo que é errado para mim, por isso que eu nem fui atrás dele. Vamos chamar ele. E chama Micaías. Micaías vai, até fala como os outros profetas. Aí ele é intimado: fala a verdade, Micaías, é isso mesmo, você está falando a verdade. E então ele vai e traz a revelação do Senhor. Qual era a revelação do Senhor? Trazendo em outras palavras aquilo que nós vemos, a revelação do Senhor era: vocês vão morrer na guerra e o povo de Israel vai ficar disperso, vai ficar sem rei, vai ficar sem alguém para governar. E aí Acabe olha para Josafá e diz assim: está vendo? Eu falei para você que esse cara só fala mal de mim. Só que aí o que acontece? Eles estavam agora sobre 2 pesos e 2 medidas. De um lado, vários profetas dizendo assim: ei, a guerra é de vocês. Do outro lado, um profeta dizendo assim: ei, não vá porque a guerra não vai dar certo. E agora, irmão? O que nós faríamos? Nós somos acostumados em tudo. A gente tem o negócio, a questão da votação, né? Vamos ver quem a maioria, né?
se fizesse a maioria aqui, qual seria o resultado? Vamos para a guerra. Mas Deus não estava naquela guerra, porque a voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é a voz de Deus. A voz do povo é a voz do povo. A voz do povo não é a voz de Deus. Deus não fala através da maioria. Deus fala através daquele que tem ouvidos para ouvir a sua voz. Então não adianta nós consultarmos várias pessoas. Nós precisamos entender quem tem acesso à voz de Deus. E aí sim, se você precisa de um conselho, você vai atrás daquele que tem acesso àquilo que Deus está falando, independente se ele faz parte da maioria ou não, independente se ele faz parte daqueles que são a maioria ou não. Então, se nós olharmos aqui, eu não vou ler o texto todo, mas se você ler o texto do capítulo 18, você vai ver que Micaías ele é jogado no calabouço e ele fica na prisão. E o Acabe diz assim: olha, eu vou para a guerra, você vai ficar na prisão e você só vai ser solto quando eu voltar. Você vai ficar comendo pão e água na prisão. Se a gente olhar para essa história, nós vamos encontrar na pessoa de Micaías um profeta frustrado, não é verdade? Porque a Bíblia, se nós olharmos, né, na sequência, nós vamos encontrar que Acabe vai para a guerra e morre, exatamente como Micaías falou, a profecia de Micaías se cumpre. E Micaías, a última história que nós vemos de Micaías na Bíblia é que ele estava na prisão, comendo pão e água. Nós não encontramos mais nada de Micaías depois. Então a gente começa a olhar para aquilo e a gente pensa assim: ei, parece que Micaías foi frustrado. Parece que Micaías não teve um sucesso ministerial. Parece que Micaías não teve um sucesso de alguém que foi reconhecido, de alguém que foi grande, como outros profetas que foram de Deus tiveram, como Elias, como Eliseu, como homens de Deus, né, que foram grandes homens e que tiveram sucesso a olhar humano, mas Micaías não teve. E nós somos acostumados pela nossa visão humana a acreditar que sucesso diante de Deus é quando nós nos damos bem diante dos homens. Sucesso diante de Deus é quando a gente está se dando bem no nosso trabalho, quando a gente está se dando bem na nossa família, todo mundo gosta da gente, está todo mundo batendo nas costas, está todo mundo abraçando você. Agora você é um homem de sucesso. Mas espera aí, Deus está ouvindo a sua voz? Você ouve a voz de Deus? Sucesso, irmão, não é um sucesso terreno. O que importa na nossa vida é um sucesso que faça com que a sua voz seja ouvida nos céus, com que a voz de Deus seja ouvida por você. Aleluia! Não adianta a gente achar que é sucesso nós estarmos no meio de pessoas que podem nos dar grandes coisas, grandes conquistas. Não! O que é sucesso para nós é nós estarmos na presença de Deus, estarmos com Ele e Ele direcionar a nossa vida, Ele conduzir os nossos passos e Ele nos mostrar a verdade dos fatos. Aleluia! E a gente pode olhar, por exemplo, até eu falei na sexta-feira quando eu estava falando uma palavra, na verdade um pouco parecida com essa, mas até falei também de Jonas, porque Jonas, a gente é acostumado a falar dos erros de Jonas, né? A gente é acostumado assim, porque Jonas, e é verdade, não estou dizendo que é mentira, é exatamente isso que aconteceu. Jonas, ele quis fugir, e aí Jonas, ele sai, e ele vai lá, correndo, né, foge, e ele entra no barco, até a Jana tem uma palavra, não sei se ela trouxe essa palavra dela, ela ouviu, mas é uma palavra muito boa sobre isso, que Jonas desceu algumas vezes. Ele desceu para o navio, ele desceu depois para dormir dentro do navio, depois ele desce de novo lá para o grande peixe, né, para a barriga do grande peixe. Então ele só vai descendo quando ele tenta fugir da presença de Deus. Isso é uma verdade, uma mensagem poderosa sobre Jonas. Porém, se nós olharmos pelo outro lado, a outra visão da história, havia uma cidade precisando ouvir a voz de alguém que ouvisse a Deus. Havia uma cidade chamada Nínive que estava perecendo e precisava ouvir a voz de alguém que estivesse disposto a ouvir o que Deus tinha para aquela cidade. Quem
foi que ouviu a voz de Deus, irmão? Jonas. Ah, mas ele tentou fugir. Se tivesse outro a ouvir a voz de Deus, talvez Deus ia deixar ele perecer. O fato é que nenhum outro ouviu o clamor daquela cidade. Só Jonas estava disposto. Então Deus deixa ele perecer alguns dias para ele reconhecer, e aí ele tinha uma voz ouvida nos céus. Aí ele chega e diz: Senhor, eu me arrependo, eu quero voltar, eu quero fazer a tua vontade, eu quero estar na tua presença. E então Jonas agora volta, é vomitado por aquele peixe, ele volta, vai para Nínive e ele sai pregando na cidade. Uma mensagem poderosa que converte toda a cidade. Qual que era a mensagem poderosa de Jonas? Ele não chega nem a falar a palavra arrependimento, se você olhar ali o texto. Ele fala, mas é sobre arrependimento. Ele fala assim: ainda alguns dias, não lembro quantos, e Nínive será destruída. E ele passa no meio da cidade gritando isso. Daqui a alguns dias Nínive será destruída. Daqui a alguns dias Nínive será destruída. Mas aquela mensagem é ouvida pelas pessoas, e aquelas pessoas entra aquela mensagem no coração, e eles falam: ei, nós precisamos fazer alguma coisa, nós não queremos ser destruídos, nós vamos ser destruídos porque nós somos um povo mau, um povo errado. E aquela mensagem traz um arrependimento numa nação, toda a cidade inteira, e eles se convertem, aceitam ao Senhor Deus, e eles voltam os seus caminhos, porque o homem ouviu a voz de Deus, errou, pode ter errado, mas ele ouviu a voz de Deus, e ele aceitou o desafio, e ele volta para falar aquilo que Deus tinha através da vida dele. Sabe por que eu estou falando isso sobre Jonas, irmão? Porque Deus não quer alguém perfeito. Deus não quer perfeito. Não, tem que ser perfeito, tem que ser santo, tem que ser poderoso, não pode ter errado nunca, tem que estar sempre pronto, sempre certo, porque se ele estiver sempre certo, Deus vai usar, irmão. Se ele errar e se arrepender, Deus vai usar do mesmo jeito, porque ele é misericordioso. Aleluia! Ah, eu errei demais na minha vida, eu falei demais na minha vida, mas se sobre você vier o arrependimento, e se sobre você estiver pronto para que o Senhor esteja tocando na sua vida, e você ouça a voz de Deus, você vai ser usado por Ele, e o inferno vai perder através da sua vida. Aleluia! Jonas foi tudo errado, mas ele se arrepende, ele volta, e uma cidade toda se converte. Nós podemos citar outros nomes. A gente pode citar, por exemplo, Estevão. Eu falei lá na igreja, lá esses dias, que Estevão foi um homem tão de sucesso em Deus, que ele viu os céus abertos. E aí eu vou fazer a mesma pergunta para vocês: quem quer ver os céus abertos aí? Você quer ver os céus abertos? E você quer passar o processo que Estevão passou, irmão? Você quer passar por aquilo que ele passou? Porque sabe por que ele viu os céus abertos? Porque tinha uma galera com pedra na mão, jogando pedra na cabeça dele. Tinha uma galera com pedra na mão, arrebentando ele na pedrada. E ele olha para tudo aquilo, e ele olha para os céus, e ele enxerga o Senhor com ele, e ele enxerga os céus abertos, e aí ele olha para os céus e diz: Senhor, eis que eu vejo os céus abertos, o Senhor está. E aí ele tem aquela revelação que nós lemos na Bíblia. E sabe o que eu quero dizer? Tem gente que não consegue parar para ouvir alguém que não está talvez favorável ao que está fazendo, e aí começa já a desistir das coisas. Não! Nós temos que ser como Estevão. Ah, se eu fosse desistir quando jogaram pedra em mim, se a Jana fosse desistir quando jogaram pedras nela. E eu sei que cada um de vocês aqui também, se cada um de vocês fosse desistir quando jogaram pedras em vocês, porque eu sei que jogaram.
Não conheço a vida de vocês, mas eu sei que jogaram. Porque aquele que está em Cristo, aquele que está na luz, aquele que está na frente, ele está sendo visto pelas trevas, e o que as trevas querem é destruir. Então os que estão jogando pedras, estão querendo arrebentar com vocês, sabe o que você tem que dizer? Senhor, eu quero aproveitar esse momento para enxergar os céus abertos, e eu quero ter visões espirituais, eu quero avançar no reino, e se for preciso morrer para o mundo, eu vou morrer, e eu vou viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Aleluia. E não é nem se for preciso, né? Eu tenho que morrer para o mundo. Porque sucesso não é aquilo que é aparente. Sucesso é aquilo que você tem na presença de Deus. E qual foi o homem de maior sucesso na Bíblia? Alguém pode dizer para mim? Qual foi o homem de maior sucesso na Bíblia? Fala aí. Paulo foi um homem de sucesso. Mas teve um que foi muito mais que Paulo. Jesus, irmão. O maior homem de sucesso na Bíblia foi Jesus. Como foi que ele morreu? Numa cruz. Na visão humana, esse cara perdeu. Na visão humana, mataram Jesus, acabou para ele, perdeu. Ele estava numa guerra, ele estava numa luta e ele foi crucificado, acabou. Mas eles não sabiam que aquilo tudo estava naquilo que estava na missão, no propósito dele para salvar eu e você. A morte de Jesus na cruz gerou vida para você, gerou vida para mim, gerou vida para essa igreja, gerou vida para as igrejas que estão adorando ao Senhor hoje em qualquer lugar desse mundo, porque a morte de Jesus restaurou aqueles que estavam mortos, restaurou a vida para aqueles que estavam sem a presença de Deus. Então o homem de maior sucesso na Bíblia, ele morre na cruz. E na verdade não é só o maior sucesso na Bíblia, o maior sucesso na história. Ele morre numa cruz. Coroa de espinho na cabeça, prego nas mãos, nos pés. E ele morre na cruz. Humanamente falando, sem sucesso nenhum. Sem nenhuma empresa que ele tinha no nome. Não tinha casa no seu nome, não tinha nenhum carro no ano. Nem um cavalo do ano, né? Nem uma carruagem. Não tinha nada. Como que esse homem poderia ter sucesso? Ele poderia ter sucesso, ele teve, porque ele cumpriu um propósito, ele cumpriu uma missão, um chamado, e esse propósito trouxe vida à humanidade, restaurou a humanidade, arrancou, a Bíblia diz, as chaves do inferno e da morte, e agora eu e você temos vida por causa desse ato de Jesus na cruz do Calvário. Aleluia! Aleluia! Sucesso não é aquilo que os homens veem de você. Sucesso não é aquilo que você conquistou na sua vida. Por mais que é muito bom conquistar e ter uma vida estabilizada. Eu estava falando hoje sobre isso lá com o Joab e o Brito, que trabalhou, né? O Brito agora aposentado, tem uma vida estabilizada, trabalhou, conquistou, e isso é bom. Na visão natural ele teve sucesso. Mas ele vai ter mais sucesso ainda é quando está na presença de Deus como agora. Então ele é um homem de sucesso em todas as áreas, porque está na presença de Deus e tem sua estabilidade financeira. Mas estabilidade financeira não é o sucesso que Deus precisa de nós. O sucesso que Deus precisa de nós é Ele olhar para você e dizer assim: esse meu filho aqui, eu ouço a sua voz. Esse meu filho aqui ouve a minha voz. Nós conversamos, ele sabe aonde ele vai pisar, ele sabe o que ele vai fazer, ele sabe aonde ele vai andar, ele sabe o que ele tem para fazer aqui na terra, porque ele entendeu o chamado, há um propósito. E nessa noite eu quero dizer para você, em nome de Jesus, para você conquistar o sucesso em Deus, você precisa entender qual é o seu chamado, qual é o propósito que Deus tem para você aqui na terra. Você já entendeu isso, irmão? Você já entendeu? Se você já entendeu, então ande nele, glória a Deus. Mas
se você não entendeu, ainda há tempo. Ainda há tempo. Você está vivo, você está respirando, você está cheio de vida aí, ainda há tempo para você entender o seu chamado, para você entender o seu propósito e viver no sucesso espiritual da sua vida, que é o mais importante, que é o principal. Aleluia. Pastor Casas costuma dizer uma frase que me chama bastante atenção, porque ele diz assim que há homens que são tão fracassados na vida, tão pobres, que a única coisa que eles têm é dinheiro. Não tem mais nada. Perderam tudo já por causa do dinheiro. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Agora tem homens que entenderam o propósito de Deus, o projeto de Deus, e tendo dinheiro ou não tendo dinheiro, eles estão no propósito. Então eu não estou dizendo aqui que a gente tem que ser pobre para cumprir o propósito. Não, eu acredito que Deus quer homens e mulheres na presença de Deus ricos, cheios de posses, para abençoar vidas, para abençoar outras pessoas, para abençoar o reino. Eu acredito e receba essa palavra em nome de Jesus para a sua vida. Receba uma palavra de prosperidade em nome de Jesus, mas saiba que isso não é o importante. O importante é você entender o propósito de Deus para a sua vida e cumprir esse chamado, cumprir aquilo que Deus tem para você. Aleluia. Aleluia. Porque se você entender isso, irmão, glória a Deus. Glória a Deus. Se você entender isso, o diabo não vai parar você. Satanás não vai barrar sua casa. O diabo não vai terminar com a alegria que o Senhor colocou sobre o seu coração. O Brito e a Carmen conheceram meu pai por pouco tempo, acho que um ano só, né? Um ano só. Eu já contei aqui um testemunho, né, da minha vida, de como que eu nasci, na verdade. E minha mãe, depois de um acidente que ela teve, só meio útero, só vou falar bem rápido, porque eu já contei essa história aqui para vocês. Ela teve muita dificuldade para que eu nascesse. Antes de 6 meses de vida, de gravidez, né, ela já não conseguia nem se mexer direito. Meu pai tinha que dar banho nela, aquela história também que eu já falei. Mas ela colocava a mão na barriga dela junto com meu pai, eles oravam e profetizavam, dizendo assim: Senhor, o Senhor vai... Não fizeram ultrassom para saber que era a criança, mas colocava a mão na barriga e dizia assim: Senhor, o Senhor vai dar esse filho e ele vai ser um pastor. E eles oravam todo o tempo da gravidez. Passou os 6 meses, chegou os 9 meses, eu nasci. Quando fazia um pouquinho só de tempo, um ano eu acho, que a gente estava na obra já cuidando de igreja, meu pai veio para me visitar e sofre um acidente e morreu no acidente. Vocês lembram dessa história? E morreu no acidente. E claro, a gente ficou abalado. Se não fosse a Janaína estar do meu lado, eu teria desistido de tudo, porque foi um abalo muito grande. E no culto fúnebre do meu pai, eu cheguei na cidade de Caprizal, não cabia, porque meu pai nunca foi um homem influente na cidade no sentido político, nunca foi empresário. Meu pai era motorista de ônibus da prefeitura. Minha mãe se aposentou, né, aposentada hoje, ela se aposentou como merendeira numa escola do município. Então eles não tinham nenhuma influência na cidade. Mas quando eu chego para ir no culto fúnebre do meu pai, eu vi o pátio da igreja lotado de gente. Não cabia gente no pátio da igreja. Eu olhei aquilo e pensei, certo, o corpo não chegou ainda, está esperando chegar. Na rua tinha gente também que não cabia no pátio. E o pátio não era tão pequeno, né? Quando eu chego na igreja, eles estavam lá fora porque não cabia lá dentro. Eu acho que aquele dia foi a cidade inteira visitar a igreja no culto fúnebre do meu pai. E o pastor, quando ele começa a pregar, trouxe uma palavra, e ele convidou as pessoas que quisessem aceitar Jesus. Naquele dia, 11 pessoas vieram para frente chorando, dizendo assim: eu quero ser o que o seu Domingos foi. Eu quero viver o que ele viveu.
eu quero andar do jeito que ele andou. E eles me abraçavam e diziam assim: Levi, eu quero andar como teu pai andou, cara, seja o que ele foi, faça o que ele fez, vai dar tudo certo para você. E as palavras de consolo que eu recebia naquele dia eram exatamente isso: seja como teu pai foi, viva como teu pai viveu. Naquele momento que para mim era um fracasso total, meu pai, que era o cara que me dava segurança, tinha acabado de morrer, e eu achando que agora meu mundo estava acabado, o Senhor na verdade estava plantando em mim um novo momento na minha vida, um momento de viver o sacerdócio na minha casa, em que antes eu estava dependendo do meu pai em todas as coisas. Ligava para ele: pai, o que eu faço agora? Mas a partir daquele momento o Senhor me colocou como um sacerdote na casa, para eu começar a viver, entender os passos que meu pai viveu, para poder ser igual ele foi. Então talvez para muitos olharam para o meu pai falecendo com 50 e poucos anos, 52 anos, né? E pensaram assim: novo demais, que triste isso, que fracasso. Claro que foi triste, viu? Sinto até hoje. Mas ele foi um homem de sucesso. Ele foi um homem de sucesso porque pessoas foram plantadas no coração delas, a palavra de Cristo, até mesmo no dia da sua morte. Até mesmo no dia que o Senhor o levou, pessoas se renderam a Cristo. E não existe projeto maior do que você tirar alguém do inferno e levar para o céu. Não existe, irmão. Então eu não sei quais são os fracassos que você viveu na sua vida. Eu não sei quais foram as vezes que você, por medo ou por não entender a voz de Deus, por não entender o projeto de Deus, talvez fez como Jonas e tentou fugir. Talvez você, em alguns momentos da sua vida, viveu tentando se desvencilhar daquilo que Deus tem como alvo para a sua vida. Mas eu quero dizer para você que chegou o tempo, e Deus te traz aqui hoje para dizer para você que chegou o tempo de você começar a viver os propósitos de Deus, porque independente daquilo que os homens estão achando de você, você tem um propósito e há um sucesso espiritual te esperando, há algo grande nas suas mãos para ser colocado. E você precisa entender isso para que o Senhor cumpra o propósito que Ele tem para a sua vida. Aleluia! Aleluia! E eu sei que depois daquilo eu errei muitas vezes eu errei. Mas por outro lado eu também sei que depois daquele episódio, em muitas áreas da minha vida eu nunca mais fui o mesmo. E a Jana sabe disso. Eu não estou falando que nós temos que ser perfeitos. É claro que a gente tem que buscar a perfeição, a Bíblia diz isso. Mas eu errei muitas vezes. Mas o Senhor começou a falar comigo de uma forma diferente. E Deus quer falar contigo de uma forma diferente hoje. E Deus não espera ou não depende de um lugar gigantesco para falar com a gente. E eu sei que esse lugar, pastor Neto e irmãos que estão aqui, vai crescer muito. Eu sei disso. Senhor, fala isso no meu coração. Eu sei. Eu não sei qual é a dimensão que isso vai tomar, mas é poucos anos. E esse lugar aqui, o Ministério Shekinah, aqui em Pindamonhangaba, vai tomar uma proporção totalmente diferente. E eu falo isso por uma palavra profética que o Senhor está me direcionando a falar hoje. Mas não precisa você esperar esse lugar ficar grande para Deus falar contigo. Não precisa você esperar estar no meio de multidões para Deus falar contigo. O melhor lugar para Deus falar contigo, às vezes, é quando você vai para o seu quarto, fecha a porta dele, ora com o teu pai em secreto, e o teu pai que tudo vê, diz a Bíblia, te recompensará, ouvirá a sua voz e te recompensará. Primeira coisa que você precisa entender: a sua oração não pode ser uma reza, meu irmão. A sua oração não pode ser alguma coisa que você está acostumado a fazer. E eu não estou falando no sentido da intercessão. Por exemplo, a Janaína é uma intercessora. E ela tem lá nomes de centenas de pessoas. De vocês todos aqui, vocês estão na lista dela.
Inclusive os irmãos mais novos, ela já viu o nome, já colocou também. Todos vocês estão na lista da oração. Todos os irmãos de Itapuá, os irmãos de Garuva e todas as outras pessoas que não são da igreja, que ela também vai lembrando, ela vai colocando naquela lista. E ela ora insistentemente, sempre por aqueles nomes. Então isso é intercessão. Orar sempre por uma coisa. Mas quando é para falar algo pessoal com Deus, não é repetição, irmão. A intercessão você vai repetir, você vai ser um intercessor, você vai repetir o que você quer que aconteça, você vai declarar em oração. Mas quando é para ser algo íntimo com Deus, não é uma reza, não é pela muita repetição, a Bíblia diz. Sabe o que é? É pelo sucesso em Deus. Qual é o sucesso em Deus? Por Ele ouvir a sua voz e você ouvir a voz dele. Aleluia. Então quando você ouve a voz do Pai, você vai ser conduzido por Ele. Quando Ele ouve a sua voz e você dobra o seu joelho e fala: Paizinho, eu estou aqui agora, eu estou passando por essa situação. Ele já vai olhar para você e Ele já vai te apontar uma resposta. Entenda isso em Deus nessa noite. Entenda essa palavra nessa noite, que vai mudar a tua história, que vai mudar a tua vida, vai mudar a tua casa, mas vai começar mudando você primeiro. Que é sempre assim, irmão. A gente fala assim: Senhor, eu preciso de uma mudança lá na vida do fulano. E aí o Senhor começa a trabalhar no nosso coração primeiro. Aí Ele já fez isso com a gente. Ele já fez isso lá em casa. Fez com a Jana e fez comigo. Ela querendo que eu mudasse, Deus falou para ela mudar primeiro. E também já aconteceu comigo. Eu querendo que ela mudasse, Deus falou para mim mudar primeiro. O que acontece? Porque Deus vai falando com o nosso coração, e a gente vai começando a entender coisas novas, e vai começando a entender projetos novos, propósitos novos, e nós vamos começando a estar alinhados naquilo que Deus tem. E aí ninguém está vendo. Micaías ninguém via. Chamaram os profetas, vieram centenas de profetas profetizar. Ninguém sabia de Micaías, a não ser o rei, que já tinha ouvido falar que ele era um homem que falava a verdade. Mas ninguém mais ouvia falar de Micaías. Aí de repente mandam chamar Micaías. Lá vem um homem. Todos falavam, mas quando Micaías abria a boca, esse cara tem algo diferente. Olha o teu irmão e fala assim: você é esse cara diferente. Agora fala de novo para ele assim: você é esse cara diferente no meio da tua família. Você é esse cara diferente no meio da sua parentela. Lá no seu trabalho. Para quem está estudando ainda lá na escola que você estuda. Você é essa pessoa diferente. Que Deus tem prazer em te ouvir. Que Deus tem prazer quando você abre a sua boca para falar com Ele. E Ele também tem prazer em falar com o seu filho, em falar com você. Aleluia. Deus quer nos dar sucesso. E eu profetizo também para a sua vida, em nome de Jesus, sucesso financeiro, sucesso no sentido da tua vida aqui, né? Mas o sucesso maior que Deus tem para você é você começar a ouvir aquilo que Ele tem para dizer para você. Filho, hoje eu quero que você faça isso. Filho, agora eu quero que você vá desse jeito. Agora eu quero que você ande dessa forma. Agora eu quero que você faça desse jeito. Agora eu tenho algo novo para você. E aí você começa a ser conduzido pelo Espírito. Manso. Sabe o que é manso? Quem sabe o que é manso aí? Quem trabalhou na roça aí? Só eu? Ah, tem mais aí. Na verdade, é uma vergonha dizer que eu trabalhei. Na verdade, eu não trabalhei na roça. Meus pais trabalharam, eu era criança. Mas eu sei algumas coisas. Não sei se aqui é a mesma palavra que usa. Lá no sul, quando pegam 2 bois e eles começam a trabalhar lá para que esses bois comecem a arar a terra, eles falam o quê? Vamos amansar esses bois. É aqui, fala isso também? Vamos amansar esses bois, o que vamos tornar ele manso.
Por que vamos tornar os bois mansos? Porque nós vamos começar agora a ter condições de guiar esses bois. Eles começam a ser mansos, eles começam a ser guiados por aquele que está lá com a mão no arado. Sabe o que é ser manso e humilde? Você ser guiado pelo Espírito. Deixar o Espírito te conduzir, deixar o Espírito andar, te levando para os lugares, deixar o Espírito conduzir a sua vida manso e humilde de coração. Aleluia. Deixar o Espírito andar contigo, deixar o Espírito dizer para você: agora é desse lado, agora é desse jeito, agora você pode virar, vamos voltar. É o Espírito conduzindo a nossa vida, irmão, e isso vai nos tornar homens e mulheres de sucesso, homens e mulheres cheios do Espírito, homens e mulheres prontos para a batalha, homens e mulheres preparados para fazer a vontade do Pai acontecer aonde você estiver. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você se coloque em pé nesse momento. Eu quero chamar o pastor Neto aqui. Ele vai estar chamando aqui, conduzindo essa oração, para que nós possamos orar por vocês, para que em nome de Jesus você se torne um homem ou uma mulher de sucesso. Essa é a nossa oração nessa noite. Alguém conduzido pelo Espírito, que ouve a voz do Senhor, que é ouvido por Ele e que deixa o Senhor trabalhar na sua vida para que você viva os propósitos. Pode ser que você errou demais no passado, pode ser que você fugiu como Jonas fugiu, mas chegou o momento que o Senhor está te pegando aí. Irmão, eu não sei se você já está lá no peixe já, mas se você ainda não tiver, desista de fugir antes de chegar lá, irmão. Desista de fugir antes de chegar lá. Aleluia. Volte e diga: Senhor, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem para minha vida, para minha casa. Aleluia. 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 Você que entendeu essa palavra, eu quero te convidar a você sair do teu lugar e vir aqui na frente. Pastor e pastora vão impor a mão sobre você. E daquilo que nós temos aprendido, que há um destravar, uma chave vai virar na sua vida. Aquilo que falava nos teus ouvidos, que você não ia progredir, que você não ia vencer, todas essas mensagens, essas palavras vai cair por terra em nome de Jesus. Sim, sai do teu lugar e venha receber a oração. O Senhor quer falar contigo em nome de Jesus. Pode vir para cá, aqui ó. Também quero convidar aqui o pastor João, a pastora Ada também para estar orando aqui. Senhor, que Ele possa estar vindo sobre a tua vida e que essa comichão nos ouvidos venha cair por terra e essas escamas dos olhos venham cair por terra em nome de Jesus. Tem também o pastor Flávio, a pastora Patrícia. Sim, meu Deus, nós estamos ante a tua presença. Sim, Deus, nós queremos, venha com poder e glória em nosso meio. Pai, em nome de Jesus, no nome de Jesus em que nós oramos e pedimos ao Senhor que essa mensagem que vem falou em nossos corações venha destravar
envie seus anjos ministradores de cura sobre aqueles que estão enfermos. Pai, toca-nos, ó Deus, em nome de Jesus com o teu óleo. Derrama sobre as nossas vidas, ó Deus, que haja, Senhor, a cura por completo, Senhor, no corpo, na alma. Deus, em nome de Jesus, que os teus anjos venham nos tocar nessa noite. Todos nós que estamos aqui, Senhor, nessa oração eu quero, Pai, colocar, Deus, a irmã Rosângela e o irmão Edinho. Que o Senhor também venha enviar os teus anjos aonde eles estão. Pai, todos esses nossos irmãos que estão assistindo a live, Pai, que o Senhor venha sobre a vida de cada um e derrama da tua cura em nome de Jesus. Deus, nós clamamos em nome de Jesus e que através do teu óleo haja um renovo, haja um renovo, haja um renovo em nome de Jesus, para que possa nos dar ainda mais uma milha, ainda mais uma milha, ainda mais uma milha, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Glorificado é o teu nome por tudo que o Senhor faz. Obrigado, Senhor, pela tua doce palavra em nossas vidas e esteja alinhando, Senhor. Que nós não possamos, ó Deus, correr no confronto, Senhor, mas que nós possamos ir de encontro com o propósito, Senhor, destinou as nossas vidas. Senhor, mesmo que isso custe-nos, ó Pai, mesmo que isso doa-nos, mas nós queremos fazer a tua vontade. Sim, ó Deus, em nome de Jesus, que os nossos ouvidos estejam abertos e a nossa disposição ante a tua presença para cumprir o teu propósito, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Obrigado, pastor, pela palavra de alinhamento, e que você possa, assim que nós falamos na terça-feira, você possa culminar essa palavra. A orientação que a gente dá aqui agora com as lives, você pode assistir a palavra de novo durante a semana e assista de novo e permita-se ser ministrado novamente por aquilo que Deus está fazendo em nossas vidas, para que o entendimento, Romanos 12, venha ser verdade em nossas vidas, que nós possamos descobrir em Deus a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Que nós possamos cumprir João falando, para que nós possamos ser libertos através da verdade, porque essa é a palavra que nos liberta. Amém? 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 Amém, amém, irmãos? Amém. Agora todo mundo está usando coruja, né? Aquele top 10 bifamo. O pastor João vai descobrir quem é o coruja. Pastor, então, nossos avisos dessa semana já foram dados. Nosso GPS, terça-feira, 19h30. As mulheres, na quarta-feira, às 16 horas. E o nosso sede de adoração e intercessão no sábado, 19h30. E o nosso culto no domingo que vem, 19h30. Amém? Nós estamos abertos também para qualquer tipo de convite para café, almoço e janta. Estamos disponíveis para uma conversa, um bate-papo. Nós gostamos muito. Aos irmãos, nós estamos tendo a honra de sentar à mesa sendo bênção. Sendo bênção? Então, essa semana nós queremos sentar, continuar nosso bate-papo, nossa conversa. Temos lá a irmã Tereza e o irmão Mário, já está combinado. Bom, deixa eu combinar com o Mário, nem se revelar. Foi jogar bola com a gente sexta-feira, goleiraço. Tá com as palmas da mão, que é um pergão só. Mas goleiraço lá. Amém? Quero convidar o pastor João para fazer essa oração aqui, encerrando esse culto. Quero agradecer ao pastor Levi, pastora Jana, por serem esses pais que têm nos abençoado. Pastor João, pastora Adri, que veio lá tão longe, caminho tão distante, que é para frente da porra ainda, agora a tuba. Mas que o Senhor esteja honrando a vida de vocês, trazendo a volta. Manda um abraço lá para o Lucas, que a nossa casa está aberta, a nossa igreja está aberta, quando vocês quiserem vir, sem o pastor Levi, pode vir. Que bom, né? Deixa eu só dizer uma coisa.
Aprenda isso, segure isso. Quando meu pastor Pedro costuma dizer, segure isso. Na multiplicação dos peixes, quantos serviram a mesa? Quantos serviram? 12, né? E quantos ofertou? Uma. Então, Deus não precisa de muitas igrejas para ganhar fim da manhã. Ele precisa de uma Shekinah com o coração aberto. Amém? Amém. Viu? Vamos orar para despedir. Aonde que está o leite e mel? Está embaixo da nossa língua, aquilo que nós falar. Aquilo que você quer que a tua semana seja. Fala, comece a profetizar, comece a dizer: a tua semana será abençoada, a tua semana será ganha, a tua semana será cheia do Espírito Santo. Está debaixo dessa língua. Eles dizem que em Guaratuba lá é a terra do leite, mana, leite e mel. Mas aqui parece que é até melhor, né? Mana, leite, mel e Coca-Cola gelada. Então diga que a tua semana, a tua família, a tua casa, Pai amado, em nome de Jesus nós decretamos, ó Pai, que a nossa família será abençoada essa semana, que a nossa semana será vitoriosa em Ti, Senhor. Pai amado, o Senhor quer que nós tenhamos um coração aberto, Senhor, para Ti. Pai, nós decretamos, ó Pai, que a nossa família terá um coração aberto, que a nossa casa será abençoada, Pai. Pai, em nome de Jesus, que nós tenhamos um pastor, que nós profetizar que nós tenhamos, que nós sejamos, Senhor, o esposo ou a esposa que o Senhor quer que nós seja para o nosso filho, para a nossa esposa, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós decretamos sobre a vida de cada um, Pai, e pedimos a Ti, ó Deus, guarda-nos no nosso retorno amanhã, guarda a nossa volta, debaixo da Tua potente mão, ó Pai. Assim nós pedimos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom?